A Aston Martin conta mais sobre o super túnel de vento dela. A Haas faz comparação interessante. A Sauber também faz uma comparação com Bortoleto. Norris empolgado para Miami, mas desempolgado com o seu carro. Eu vou explicar para vocês. McLaren começa a ficar preocupada com a disputa interna e faz uma comparação inusitada. E entre Norris e Verstappen, parece que o Verstappen já tem o seu favorito. Padrão Treta F1 de qualidade, vamos para as principais e mais relevantes informações dessa terça-feira, dia 29, para vocês, no mundo da Fórmula 1. Aqui não tem enrolação, nem achismo, nem especulação. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. E pessoal, muitos já sabem que eu estou em um processo de reformulação do canal. Troca de nome, logo, identidade e, se Deus quiser, muito trabalho e esforço, e com a ajuda de vocês deixando o like em todos os vídeos, vou fazer disso a minha atividade principal. Dedicar muito mais tempo para produzir os conteúdos, que normalmente eu atraso, né, os vídeos, mas vai dar certo e eu farei dessa a minha principal atividade. E estarei sempre com vocês. Dedicação total, beleza? Vambora, pessoal, vamos junto! Ontem comentei com vocês no vídeo que a Aston Martin começou há poucos dias atrás a trabalhar com seu novo super túnel de vento. Adrian Newey, Honda e outros engenheiros já estão lá focando para o carro de 2026. E hoje a Aston Martin soltou uma nota que, com o novo túnel de vento, ela abriu os olhos. E agora sim espera uma grande evolução do seu carro. O chefe da equipe disse que está gostando do novo túnel de vento. Ele abriu os olhos para algumas características que antes não eram possíveis de serem enxergadas. E depois, muito trabalho, porque a partir do momento que a equipe tem uma estrutura de testes, a equipe passa a ter uma visão muito clara e representativa do trabalho aerodinâmico que está sendo feito. Mudar formas, construir peças, entender e fazer componentes para circuitos específicos. Então toda a equipe está ansiosa para criar um carro mais rápido com todos esses novos recursos do túnel de vento. Devo lembrar vocês que a Aston Martin está investindo pesado, meus amigos. Este ano, basicamente, eles já abandonaram, mas no ano que vem eles não estão para brincadeira. Eles querem fazer mais ou menos o que a Red Bull fez quando começou este regulamento lá em 2022. Criou um carro muito bom que eles fizeram conseguir uma vantagem duradoura por quase 3 anos. E o engraçado é que a Red Bull na época tinha a Adrian Newey e os motores Honda. E a Aston Martin, ano que vem, vai ter a Adrian Newey e os motores Honda. Ha, que casamento, hein? Só falta Max Verstappen. Pensou? Pega a visão da Aston Martin, hein? Oliver Bearman foi comparado com Alonso. Bearman, que é o atual 13º colocado do campeonato, corre pela Haas, uma das piores equipes do grid, já conseguiu entrar na zona de pontuação 3 vezes, 8º, 10º e 10º. Ele vem impressionando tanto que a Haas o comparou com Alonso, pois o Bearman justamente faz isso, consegue contornar a ineficiência do carro, da Haas que não é um dos melhores, para entregar bons resultados, e poucos conseguem fazer isso. O chefe da Haas, japonês, chamou isso de qualidade valiosa. Bearman tem um estilo de pilotagem específico, mas ainda assim consegue contornar os problemas. Essa é uma das grandes qualidades dele. Mas se ele não tomar cuidado, isso também pode ser um problema, porque às vezes ele nem percebe que está contornando a limitação técnica do carro. Isso aqui é um ponto muito importante, pessoal. Na semana passada eu fiz um vídeo para vocês, uma entrevista muito sincera do Tsunoda, novo colega de equipe do Max Verstappen. Tsunoda disse que o Max Verstappen tem uma sensibilidade no carro muito avançada. Ele entende onde o carro está ruim, volta para o pit stop, fala para o engenheiro o que tem que trocar, melhorar, alterar, eles fazem, o carro melhora. Então é nesse sentido que o chefe da Haas quis explicar pra gente. Mas também, né, pessoal, o Bearman é um novato, primeiro ano dele na Fórmula 1. Então é super comum ele não ter tanto feeling do carro quanto outros pilotos experientes. E ele fala mais, dizendo que o Bearman é muito talentoso e que naturalmente ele consegue contornar os problemas ou as limitações mecânicas e técnicas do carro. Ayao Komatsu, chefe da Haas hoje, comparou com Alonso, porque ele já trabalhou com Alonso lá na Renault, quando o Alonso estava na Renault, quase uma década atrás, e o Alonso também fazia isso. Ele lembra de uma das frases do Alonso, que ele dizia nos treinos: olha, o carro tá horrível, mas é isso que nós temos, então bora pra cima, resumidamente para vocês. E de fato esse novato tá mandando muito bem nas corridas. Ah, mas se tem novato sendo comparado com experiente, nós temos aqui a equipe Sauber comparando Bortoleto com Leclerc. Vamos entender isso aqui? Um dos principais integrantes da equipe Sauber ficou impressionado com o trabalho do Gabriel Bortoleto desde o início da temporada e fez uma comparação com Leclerc quando o Leclerc esteve na equipe Sauber em 2018. Pois é, pessoal, então o cara sabe do que tá falando. Vamos lá. Só para não confundir vocês, pessoal, este era o Leclerc na Sauber em 2018. Pilotava na Alfa Romeo e depois da Alfa Romeo, ela virou a Stake Fórmula 1, aí hoje é Kick Sauber Fórmula 1 e
Tá por aí. Negócio um pouco bizarro mesmo. Pois bem, o diretor esportivo da Sauber lembrou que o Leclerc foi campeão da Fórmula 2 em 2017 e já em 2018 estava pilotando na Fórmula 1. O Gabriel Bortoleto foi basicamente a mesma coisa, foi campeão da Fórmula 2 ano passado e esse ano já está na Fórmula 1. E aí ele explica que ambos os pilotos, o Leclerc e o Bortoleto, têm uma grande capacidade de autocrítica. Na qualificação, por exemplo, ele ficou decepcionado porque o Nico conseguiu ir para o Q2, ou seja, ficou entre os 15 melhores na qualificação, porque o Nico foi um pouco mais rápido. E o objetivo do Gabriel Bortoleto é ser mais rápido que o Nico. E para tanto, Gabriel ele é muito aberto a erros e é crítico com a equipe, num bom sentido, sobre o que precisa fazer, mexer no carro para ser mais rápido. Ele finaliza dizendo que, para ele, é como Charles Leclerc, no mesmo nível em termos de ética de trabalho, colaboração com os engenheiros, tempo que dedica a eles para entender cada detalhe. E finaliza dizendo que ele espera sinceramente que a equipe possa dar ao Gabriel Bortoleto, ainda nessa temporada, um carro que lhe permita pontuar, porque ele merece. Ele é um ótimo piloto. A entrevista se estende um pouco mais, pois o diretor esportivo começa a falar de termos técnicos do carro. E isso nós já sabemos, o carro é ruim, o carro é ruim, o carro não é bom em pistas quentes, porque degrada muito o pneu, etc. Mas pessoal, vejam o foco desse momento. O diretor esportivo da equipe está elogiando abertamente, oficialmente e de forma incontestável Gabriel Bortoleto. Não só ele, mas já trouxe para vocês semanas anteriores que também outros engenheiros, chefe da equipe, até o Nico Hülkenberg, que é o colega do Gabriel Bortoleto, elogiam o Gabriel pelo trabalho que está fazendo. Então, ele é um bom piloto, está sendo um bom piloto, está trabalhando bem. Lembre-se, é um trabalho dele. Então, se praticamente toda a equipe o elogia, o parabeniza pelo bom trabalho que ele está fazendo, quem somos nós para criticá-lo? Este é o ponto de reflexão sobre esta matéria. Claro que existe um clubismo, uma euforia porque somos brasileiros e estamos torcendo para um brasileiro. Só que, infelizmente, o cara tem o pior carro do grid. Não dá para fazer milagre. Mas ao menos ele está fazendo um excelente trabalho. Vamos torcer para que a equipe melhore o carro ou para que anos seguintes ele vá para uma equipe que lhe entregue um carro bom para poder pontuar. Agora vem Norris, pessoal. Norris espera um bom fim de semana para a McLaren em Miami. Norris que está focado, não está bebendo mais bebida alcoólica, está refletindo, fazendo bastante treinos no simulador e tem boa expectativa porque a McLaren na corrida foi bem aqui no ano passado. E ele faz uma reflexão. A Fórmula 1 veio de 3 fins de semana seguidos de corrida. Agora, claro, passou-se uma semana de férias aí de folga para os pilotos. Ele falou que foi bom recarregar as energias depois de uma rodada tripla, movimentada. E ele está animado para voltar a pilotar o carro, especialmente em Miami, onde ele ganhou a primeira corrida da Fórmula 1. Então, Miami é muito especial para ele. E ainda na semana passada, ele voltou na fábrica, junto com a equipe, para se preparar no simulador, pois é um fim de semana de corrida sprint, o que significa que há mais pontos para disputar. Então deve ser um ótimo fim de semana. Vambora, disse Lando Norris na entrevista. Realmente ele está bem empolgado com Miami, amigo. Aquela tranquilidade, né, de um piloto bom, e sabe que tem um carro muito bom e que historicamente e tecnicamente vai muito bem na pista de Miami. Então ele está tranquilo com isso. Porém, nem tudo são flores. Lembra que na semana passada trouxe para vocês que Norris estava divagando sobre os seus erros, a sua sanha de fazer uma corrida perfeita, mas por causa disso ele tem errado demais? Então, o Norris explica que o estilo de pilotagem dele, que é fora do natural com a McLaren, está custando 2, 4 milésimos por volta. Por que será? Vamos entender essa reflexão do Norris agora. Ele começa admitindo que não está se sentindo totalmente confortável com o carro. Ele explica que foram pequenas coisas e, sinceramente, é muito difícil colocar em termos leigos, simples para a gente entender o que de fato está acontecendo com ele e o carro da McLaren. Ele simplesmente resumiu que tem dificuldades nisso e aquilo lá, em alguns pontos. É uma sensação implícita que ele teve com o carro. As coisas simplesmente não estão fluindo naturalmente. E por causa disso, ele precisa pilotar de forma menos natural. Mesmo se esforçando para se adaptar a diferentes cenários de corrida, temperatura, pista, não é a maneira natural dele em pilotar um carro. E por causa disso, está custando tempo. Alguns milésimos de segundo, mas por volta fazem diferença. Porque, segundo ele, esses centésimos pode ser a diferença entre estar na pole ou ser terceiro colocado. Então, ele não está conseguindo tirar o máximo do carro como ele gostaria. E é complicado. Muita coisa está acontecendo nos bastidores que as pessoas simplesmente não têm ideia e não conseguem ver, completou Lando Norris. Meus amigos, esta frase dele é muito forte. É muito forte. Vocês têm noção disso? O que está acontecendo nos bastidores? E aí?
alguma coisa está acontecendo que está tirando a concentração do Norris. É o que podemos ver nas entrevistas dele. Por que ele não está confortável com o carro? Essas perguntas são sérias. E ele continua falando que quando você enfrenta Max, Piastri, Russell, Leclerc, você não pode se dar ao luxo de deixar 1, 2, 3 centésimos para trás. Precisa sempre ir ao limite. Mas se você tiver um pequeno desconforto, não vai dar para chegar ao limite, porque o piloto não vai conseguir prever a resposta do carro. Se vai sair de frente, vai sair de traseira, se vai ter aderência, etc. E essas situações provocam alguns erros graves, algumas travadas, algumas escapadas ou coisa do tipo. Ele finaliza dizendo que, por isso, ele não consegue ser tão preciso quanto necessário. Isso está custando caro para ele, finalizou Lando Norris. Então, ao mesmo tempo que ele está empolgado para ir para Miami, ele está preocupado com o carro, meus amigos. Atenção nisso aí. Enquanto isso, McLaren, claro, já está prevendo uma disputa interna entre Piastri e Norris, mas nada como foi Prost e Senna, onde os dois quase saíam no tapa nos bastidores, e na pista um jogava o carro para cima do outro. Quem é brasileiro, não preciso nem explicar como foi que aconteceu isso, né, pessoal? O diretor da equipe disse que uma disputa entre os dois vai acontecer. É só questão de quando vai acontecer. Os dois pilotos vão disputar lado a lado 24 corridas e um deles acabará tendo um freio travado. Olha, não sei o que ele quis dizer com isso. Um deles acabará tendo um freio travado. Curioso, tá? Vamos refletir sobre isso. Na entrevista, o diretor da equipe, ele fala como se a equipe não estivesse preocupada, porém ele confessa que a McLaren já fez uma reunião com os pilotos sobre esse assunto e já tem até diretrizes, normas, regras de disputa interna. Ele também fala que os dois pilotos não são cabeça quentes, são bem tranquilos quanto a isso. Eles são verdadeiros jogadores de equipe, ou seja, um não vai tentar atrapalhar o outro, porque se fazer isso vai atrapalhar também a equipe. Mas ele confessa que uma hora vai acontecer alguma coisa nesse sentido, mas ele está confiante de que eles não vão forçar o outro para fora da pista. Mas quando o repórter perguntou para ele, e se acontecer? Aí, o diretor da equipe disse que a equipe simplesmente conversaria com os pilotos sobre o caso, seria analisado, e a equipe também aprenderia com isso. Meus amigos, uma hora vai acontecer. E quando acontecer, veremos como vai ser. Não é verdade? E no meio disso tudo, da disputa papaya, acho que o Verstappen tem um torcedor, viu? Vamos ver o que ele fala sobre isso. Verstappen sempre com entrevistas muito diretas, é sempre bom ler. Verstappen lembra que as pessoas esquecem que ano passado, 24, foi apenas a segunda temporada do Piastri. E hoje ele está no terceiro ano e é muito bom, é muito forte. Ele tem uma abordagem muito calma e ele gosta disso. Dá pra ver isso na pista. Ele está à altura da tarefa quando precisa. Quase não comete erros. E é isso que você precisa fazer quando quer lutar pelo título. Verstappen também lembra que o Mark Webber é um dos empresários do Piastri. Portanto, Max Verstappen acha, com alguém como o Mark Webber do lado, ele tem muita ajuda. E isso é ótimo. Verstappen lembra que ele aprendeu muita coisa de pista com o pai dele. No caso do Oscar Piastri, ele está aprendendo com Mark Webber. E o Oscar está sabendo aproveitar esse talento. E ao final da entrevista, Verstappen falou um pouco mais do desempenho do carro da Red Bull. Aquele padrão que eu já trouxe para vocês a informação. Que a Red Bull precisa encontrar mais desempenho no carro, mais equilíbrio e consistência. O carro atual da Red Bull não é bom em todos os circuitos. Mas na Arábia Saudita, a última corrida, ele foi muito bem. Porém, alguns rivais tiveram um desempenho melhor também. Então a Red Bull tem muito trabalho para fazer. E assim finalizamos o vídeo de hoje, pessoal. Informativo legal, hein? As entrevistas muito boas que eu trago para vocês, né? Vou pescando aqui as melhores e mais relevantes. Sempre informações, pessoal, que parte da boca de quem tá lá. Piloto, engenheiro, chefe de equipe. Nunca trarei especulações para vocês. E isso podem ter certeza, beleza? Então deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Deus abençoe.